Alguma vez já parou para pensar por que, de repente, a política parece que abandona a lógica e mergulha no irracional? Pois bem, a nossa análise de hoje vai fundo nisso, usando um material incrível do curso de formação política clássica. A gente vai focar na primeira aula complementar que destrincha as ideias do filósofo Ernst Cassirer sobre o perigoso poder do mito político moderno. E para quem quiser ir além, o curso completo está lá no site da Confraria do Tiro. Ok, para a gente entender o diagnóstico do Cassirer, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos entender como o Estado moderno foi pensado em sua origem. E para isso, não tem como, a gente precisa falar de Thomas Hobbes. A ideia central do Hobbes é, na verdade, um acordo, um contrato bem irracional. As pessoas vivendo num medo constante uma das outras, um caos total, decidem abrir mão de parte da sua liberdade. Elas entregam esse poder para uma figura central, um soberano, e o que elas ganham em troca? Ordem, segurança. É um pacto que nasce do medo, sem dúvida, mas a lógica por trás dele é cristalina. É exatamente aqui que o jogo vira. Esse é o ponto crucial onde a análise de Ernst Cassirer entra com tudo. Ele vai nos mostrar o que acontece quando esse projeto, que nasceu da razão, é completamente desvirtuado, pervertido, na verdade. E essa comparação é simplesmente brilhante. Veja bem, Cassirer não está dizendo que Hobbes estava errado. Não, ele está mostrando o que vem depois. Como um Estado que foi criado com base no medo, aprende a se perpetuar usando o mito. A base do poder, percebe, deixa de ser a razão e passa a ser a emoção. A moeda de troca não é mais obediência racional, mas sim uma devoção cega. E aqui vem a primeira grande sacada de Cassirer. E é uma ideia muito forte. O pensamento mítico, na verdade, ele nunca foi embora. O que isso significa na prática? Que em momentos de crise profunda, de grande angústia coletiva, quando a razão parece não dar conta, o mito volta com tudo. Mas, e aqui está o pulo do gato, ele não volta como uma lenda antiga empoeirada. Ele retorna como uma ferramenta nova, poderosa, fabricada de propósito e com um alvo bem definido. E isso nos leva a uma das afirmações mais perturbadoras de Cassirer. Esses mitos políticos modernos, eles não surgem do nada, espontaneamente. Eles são projetados, são construídos, quase como uma peça de engenharia. Cassirer basicamente desenha a receita do bolo, a técnica para criar essas narrativas. Presta atenção nos ingredientes. Primeiro, uma história de origem gloriosa de um povo escolhido. Segundo, um inimigo absoluto, que serve para justificar tudo. Terceiro, um líder que não é um político, é um salvador. Quarto, rituais e símbolos que tomam o lugar do debate. E, por fim, uma linguagem que não quer explicar, só quer inflamar a emoção. E aqui está o coração de tudo. É por isso que argumentos lógicos e fatos parecem ricochetear nessas narrativas, porque o mito político não está pedindo concordância intelectual, ele exige pertencimento emocional. A disputa não é sobre informação, é sobre identidade. A partir daqui, a análise de Cassirer vai ainda mais fundo. Ele começa a descrever o processo pelo qual a política passa a ocupar o espaço da religião, a funcionar como uma. E os paralelos são de arrepiar. O regime totalitário cria sua própria doutrina, que vira dogma. Seus próprios textos sagrados, seus próprios hereges, que precisam ser caçados. E, claro, sua própria promessa de salvação. Tudo para oferecer o que antes parecia ser monopólio da fé, um senso de propósito, de transcendência. A consequência disso tudo é simplesmente apavorante. O debate político morre, porque a discordância deixa de ser vista como um erro de análise, uma opinião diferente, e passa a ser tratada como heresia, como um mal que precisa ser purificado, eliminado, para proteger a pureza do grupo. E no centro de toda essa estrutura, amarrando tudo, está a figura do líder, que, veja bem, já não é só um político carismático. Ele se transforma em algo muito maior. Ele se torna a encarnação viva do mito coletivo. O resultado disso é um sistema político blindado, um sistema à prova de cobranças. O líder nunca erra. Se algo falha, a culpa é dos traidores. Não existe uma sucessão tranquila. A perda do líder é uma crise existencial para o movimento. E o mais grave, a lealdade a ele está acima de tudo, acima da lei, da família e da própria consciência. E aqui, Cassirer faz uma conexão genial através do tempo. Ele mostra que esse líder mítico, essa figura moderna, na verdade é um personagem bem antigo,
o tirano que Platão já tinha descrito séculos atrás. É o mesmíssimo padrão de poder que esmaga a razão, se repetindo ao longo da história, só que com uma nova roupagem. E isso tudo, claro, nos deixa com uma reflexão final que é ao mesmo tempo inevitável e bem desconfortável. Como é que a gente aprende a reconhecer os elementos dessa técnica em ação hoje? A história de origem, o inimigo, o líder salvador, esses elementos são reconhecíveis no nosso tempo? E talvez a pergunta mais importante de todas: qual é o antídoto? Como se defende a razão contra o poder de sedução do mito?